Boa noite, amigos. Boa noite. Tudo bem? Que bom estarmos aqui no início de mais uma semana, no melhor jeito de começá-la, que é no programa Start. Bom que você está aqui online, passe esse link para os seus amigos, para os seus contatos, porque a palavra de Deus é maravilhosa e precisa ser compartilhada. Vamos iniciar a nossa programação com uma oração e depois com alguns louvores. Oremos em reverência. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, porque estamos aqui para honrar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, nos use que o que formos cantar, o que ouvirmos, venha ao nosso encontro e que o Senhor fale a nós nessa noite. Isso que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. O primeiro hino vai passar a letrinha aqui. Ele é bem famoso, bem conhecido. Quero que vocês cantem bem forte. Tem como título Sonda-me. Então, aproveite e peça para Jesus nos usar. Tá bom? Transforma, Senhor, a nossa vida. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta
fazer desse hino nosso lema de vida. Senhor, nos use. E a gente acabou de pedir para que Deus nos use, que Ele nos sonde. E eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo tem um grande desejo no fundo do coração, que é de um dia estar perto de Jesus, de um dia estarmos todos no céu. Amém. Então, nesse momento, cante com todo o seu coração a música Perto de Jesus. Afinal, é perto de Jesus que queremos estar. Então, cante. Perto de
Oremos. Senhor, após cantar esses hinos, estamos sentindo a sua presença em nós. Continue agora, Senhor, nessa palavra que vai ser aberta. Nos use, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, seja bem-vindo ao Espaço Novo Tempo. Peço permissão para entrar na sua casa e conversarmos um pouco sobre um assunto muito importante. Estamos começando mais um Start, na verdade, que é o melhor jeito de começar a sua semana, a minha semana. Estamos tendo muitas dificuldades agora, de novo, com essa pandemia, mas eu tenho certeza que Deus está junto com você, assim como está junto comigo, e nos fortalecendo para começarmos mais uma semana com Jesus Cristo, não é verdade? Estamos tendo uma série de estudos sobre os ensinos de Jesus. Já falamos sobre o que Jesus ensinou sobre a igreja, já falamos também o que Jesus ensinou sobre o perdão, e hoje vamos falar o que Jesus ensinou sobre a salvação. Mas uma pergunta geralmente ocorre na mente das pessoas sobre salvar do quê? Nós que temos um contato mais direto com a palavra de Deus, nós entendemos que Deus tem uma intenção de nos salvar daquilo que faz mal, daquilo que já deturpou toda a criação de Deus, que é o pecado. Mas há muitas pessoas que ainda não conhecem isso. Para elas é uma palavra nova. Me salvar do quê? Eu tenho uma vida boa, tenho uma vida estável, tenho uma família boa, um carro legal, uma casa boa. Eu não necessito de nada, não preciso de nada. Mas esse é o engano que o inimigo tem colocado na mente dos seres humanos desde a criação. E antes de nós começarmos a entrar realmente no assunto da salvação, nós temos que desvendar um pouco a necessidade da salvação. Porque Deus criou o mundo de uma maneira perfeita, completa, e o inimigo de Deus distorceu tudo isso. E eu vou ler com vocês 3 versículos para nós termos um enredo de como isso aconteceu. O primeiro versículo está em Lucas, capítulo 19, Lucas 19, versículo 10. O livro de Lucas, ele vem apresentando no capítulo 19, uma das coisas, um dos motivos pelos quais Jesus veio. Lucas, capítulo 19, verso 10, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mas salvar do quê, né? Novamente vem a pergunta. Salvar do quê? Quando Deus criou o Jardim do Éden e criou tudo perfeito, deu a Adão e Eva um lugar para morar. Eles eram perfeitos, não havia pecado. Adão nomeou todos os animais. Adão e Eva cuidavam do jardim. Mas Deus colocou ali algo muito importante, uma prova. A prova que eles tiveram que fazer, está em Gênesis, capítulo 2, verso 16 e verso 17. Gênesis, capítulo 2, verso 16 e verso 17. Então, ali Deus, conversando com Adão e Eva, deu-lhes essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia dado uma ordem específica para Adão e Eva: não comam daquela árvore. Vocês têm toda a árvore do jardim para comer, mas aquela vocês não devem comer. Deus estava provando Adão e Eva para ter um propósito para eles. Deus queria unir a humanidade criada junto com as hostes celestiais, o resto da criação, o resto do universo perfeito que Deus havia criado. Mas, para isso, eles precisavam ser submetidos a uma prova. Então, a prova era da árvore não comer. Só que acontece o seguinte: Eva se separou de Adão, e, com certeza, estava cuidando dos seus afazeres lá no Éden, e quando ela se deparou com a árvore. E o que tinha na árvore? Além do fruto, o inimigo havia entrado na serpente e, conversando com Eva, e nós conhecemos a história que Eva veio a ceder à tentação e comeu do fruto e deu a ele, a Adão também.
essa passagem da Bíblia sobre Gênesis, ela traz para nós algo, ela revela para nós algo muito importante. Nós temos muitos questionamentos sobre de onde viemos, para onde vamos, o que temos que fazer. O livro de Gênesis, ele nos dá muitas respostas sobre isso. A criação de Deus era perfeita. Então, o propósito de Deus para nós era sermos perfeitos e darmos a Ele uma adoração perfeita. Essa foi a nossa origem. E o propósito de Deus, esse é o nosso propósito que Deus colocou, o adorar a Deus. Então, o que aconteceu de errado? O pecado entrou. Mas, por causa do pecado de Adão e Eva, eu e você pagamos também? Não parece ser uma injustiça? Mas, na verdade, não foi, porque naquele momento o pecado entrou no coração do ser humano. Uma outra passagem que eu gostaria de ler com vocês, que comprova isso, está em Romanos, capítulo 5, verso 12. O livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Vai comprovar a respeito do pecado e o que ocasionou com toda a raça humana. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não importa se eu tenho atitudes positivas, mas dentro de mim habita uma vontade ruim, o pecado. É isso que transformou tudo aquilo que era perfeito que Deus havia criado, até inclusive as intenções, transformou e deturpou para pior. A Bíblia nos mostra e nos aponta que isso foi o start para que toda a raça humana viesse a entrar em pecado e assim então alimentar vontades ruins, mas tenha, por exemplo, uma criança. A criança, até mais ou menos os 3 ou 4 anos, ela não tem muita noção da realidade em que ela vive. Mas dentro do coraçãozinho dela ainda existe, ou melhor, já existe a maldade. Como isso pode acontecer? Você pode pegar essa criança e isolá-la da sociedade. Ela vai expressar comportamentos e também expressar intenções, mas ruins, porque isso está dentro, já faz parte do DNA humano desde o Éden. Então, quando Cristo veio, o propósito de Deus, para Jesus, na salvação, é tirar de nós esse pecado. Isso que afeta a humanidade. Aí você pode falar assim, mas eu não tenho pensamentos ruins, eu não sou uma pessoa má, eu gosto de tratar bem as pessoas, respeito as pessoas, eu ajudo as pessoas, eu até trabalho em ONGs para poder ajudar pessoas, mas nós não estamos falando necessariamente nesse momento sobre as suas atitudes, mas sim o que está dentro de mim e dentro de você. Voltemos para Gênesis. Gênesis capítulo 6, verso 5. Para que você entenda que, apesar de nós sabermos do mal, entendermos que nós devemos evitá-lo, e muitas vezes nós fazemos isso, mas para que você entenda a raiz do problema que já está na raça humana, Gênesis 6, verso 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha como é profundo. Todo o desígnio do seu coração, a maldade havia se multiplicado. Isso naqueles tempos, se nós vermos aqui a corrupção do gênero humano. Imagine atualmente como isso está. Outra passagem que eu gostaria de ler com vocês é Salmos 51, verso 5. Livro de Salmos, capítulo 51, verso 5. Aqui nós temos Davi expressando a sua origem. Ali fala, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi ele já estava afirmando a sua origem. Como ele nasceu? Na iniquidade e em pecado. Uma outra passagem para que nós possamos confirmar também está em Mateus, Jesus mencionando isso, Mateus capítulo 15, no verso 19. Mateus 15, verso 19. Ali fala, porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Isso são só alguns comentários que Jesus mencionou sobre o que o coração humano pode produzir. Aí eu pergunto novamente para você, você necessita de salvação?
eu necessito de salvação. Ao entender que a Bíblia me mostra que as minhas intenções, o meu querer, não condizem com a vontade de Deus, ali fala que do coração brotam esses sentimentos, eu necessito de salvação. Porque por mim mesmo eu não tenho condições de mudar a minha realidade. Então, quando alguém perguntar para você, você necessita de salvação? Agora você entende. E eu também entendo que nós precisamos ser salvos. Porque desde a criação do mundo, o plano original de Deus foi destruído. E agora nós estamos vivendo e convivendo em situações, pessoas, lugares, tudo que envolve o ser humano é mal. Do coração saem essas coisas. E agora, se tudo isso aconteceu, como que a gente pode entender o que Deus vai fazer por nós? Eu quero convidar você, não fiz isso no começo, mas vou fazer agora, convido você a abrir a sua Bíblia. Tenha sempre a sua Bíblia em mãos. Hoje nós vamos abrir muitas passagens para podermos entender o que Deus, na origem, e o que Deus quer para nós, o propósito dele para nós, e como ele vai nos salvar. Nós já entendemos que nós precisamos ser salvos, necessitamos da salvação. E agora, como isso vai acontecer? E eu convido você para abrir a sua Bíblia em João, que é um capítulo, uma passagem muito conhecida, João 3,16. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Isso é um verso áureo, todos nós já conhecemos praticamente de cor. E ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala que no tempo certo, Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu de mulher. A Bíblia também menciona Maria na presença de um anjo, sendo orientada, desde o nome da criança até o que ela iria fazer pela raça humana. O anjo lhe fala assim: você colocará o nome de Jesus, o Salvador do mundo, porque ele vai salvar a humanidade de todo o mal que o inimigo colocou aqui. E Maria guardava isso, a Bíblia fala que Maria guardava isso no seu coração, esperançosa de que um dia isso acontecesse. Nossa cultura hoje, ela dá valor mais ao homem, e eu vou explicar por quê. Porque Deus, no Éden, colocou uma inimizade entre a serpente e a mulher. Por que Deus fez isso? Porque Deus separou as coisas. Porque se não tivesse essa separação, e você vai entender isso logo, se não tivesse essa separação, nós habitaríamos e não conseguiríamos discernir o que seria bom e o que não seria bom. Então Deus colocou essa inimizade entre a serpente e a mulher. E Deus falou que a serpente morderia o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente pisaria a cabeça da cobra, da serpente. Agora, voltando à parte cultural. Toda vez que um filho homem nascia, a mãe pensava que já era o Messias. Eva já pensava que o seu filho, o primeiro que nasceu, Caim, ela já pensava que esse seria o libertador. Porque ela queria logo que isso tivesse fim. Tente imaginar por um momento só a vida de Eva e Adão, que estavam no Éden perfeitos. Não tinham contato nenhum com o mal. E de uma hora para outra, começam a ver as flores murchando, as folhas caindo. Eles começando a sentir cansaço, dor, na consequência das suas escolhas. Lógico que Eva queria que isso tivesse um fim o mais rápido possível. Então nós temos hoje, na sociedade, alguma valorização maior para o homem por causa disso. Porque as mulheres esperavam que o Messias viesse e colocasse fim a esse sofrimento. Mas voltando aqui na palavra de Deus, a gente vê que pela história, Jesus veio no tempo exato para que ele crescesse, se desenvolvesse, tivesse o seu ministério, conversasse com as pessoas e mostrasse a necessidade da salvação. A Bíblia fala aqui em João 3,16 que ele veio para salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, para nós entendermos um pouco do plano da salvação. Em 1 Pedro, capítulo
1, verso 19 e verso 20. 1 Pedro 1, verso 19 e verso 20. Para entendermos um pouco do plano da salvação, Pedro fala aqui: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aqui fala que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o ser humano, ele já providenciou um plano de salvação. Olha que interessante. Eu não sei se você compreende a magnitude de Deus, e é meio que impossível de entender, mas ele mesmo criando o ser humano, sabendo que, com Deus em sua onisciência, sabendo que o ser humano não iria aceitar Jesus como seu Salvador, sabendo que muitos rejeitariam a esse Jesus, ele desde o Éden, desde o início, já havia programado, já havia projetado, já havia colocado o plano de salvação para que, se acaso acontecesse, nós tivéssemos a solução. Deus já de pronto, já adiantou isso, já colocou isso, e já montou tudo para que Jesus viesse morrer no meu e no seu lugar. Porque entenda uma coisa, Deus tem poder para tudo. A ordem que ele deu para Adão e Eva foi o seguinte: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Deus poderia muito bem deixar Adão e Eva morrer naquele exato momento, mas não o fez. Deus também poderia revogar a lei, como ele sendo o autor da lei. Mas ele também não fez isso. O que ele fez foi amar de tal maneira a humanidade, a sua criação, que ele forneceu um método para que esse ser humano pudesse salvar, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E Jesus Cristo não foi impulsionado para isso. Jesus Cristo não foi coagido a se entregar. Ele deu a sua vida. E eu convido você para lermos João capítulo 10, verso 15. João, capítulo 10, verso 15. Ali fala que Jesus, ele não foi coagido a se entregar. Jesus não foi impulsionado a se entregar. Ali ele fala o seguinte: assim como o meu Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus entregou a sua vida pelas ovelhas. Agora eu quero falar de modo mais pessoal. Quem você acha que são as ovelhas? São aquelas que vivem no mundo da orgia? São aquelas que vivem no mundo do erro? Eu falo para você que, além delas, nós também somos as ovelhas perdidas. Porque nós necessitamos da salvação. Ou você acha que o modo com que você vive, do jeito que você vive, do jeito que eu vivo, já é um modo exemplar de futuro cidadão do céu? De modo algum, porque dentro de nós ainda existe essa maldade. Dentro de nós ainda existe o pecado. Deus veio salvar a todos. Deus amou ao mundo. Não amou somente uma pessoa. Ao mundo inteiro. E forneceu ao mundo inteiro a oportunidade da salvação. Quando nós entendemos a grandiosidade desse sentimento que é o amor, quando nós meditarmos na profundidade, na altura e na largura do amor de Deus, não há como entender, não há como rejeitar e não há como deixar de lado tanto amor e tanta maravilha que Deus tem oferecido para nós. Deus nos ama de um jeito ímpar. A Bíblia menciona que mesmo que uma mãe venha se esquecer do próprio filho, Deus nunca se esquecerá de nós. Nunca. Você pode estar passando por dificuldades, você pode estar passando por incertezas. Deus não lhe desampara. É por isso que o plano da salvação já foi arquitetado desde a fundação do mundo, para nos dar a certeza de que nós podemos confiar em Deus, que Ele vai colocar um fim a tudo isso que nós conhecemos de dor e sofrimento. O comportamento do ser humano tem ido por uma direção ao qual não agrada a Deus. Porque nós pensamos em fazer coisas por nós mesmos, e não é isso que Deus pede. A Bíblia compara Jesus como um pastor de ovelhas.
A Bíblia compara Jesus a uma pessoa que tem um cuidado muito especial com cada ovelha. Você sabia que o pastor, o verdadeiro pastor aqui que nós conhecemos, verdadeiro não, o da terra que nós conhecemos, ele nomeia cada ovelha. E cada ovelha conhece o som da voz do seu pastor. E quando o pastor chama elas, elas vêm. Elas obedecem, porque sabem que podem confiar nesse pastor. Elas sabem, porque esse pastor cuida tão bem delas, cuida delas na parte de estiverem com doença, leva elas a lugares bem gostosos, onde podem ter uma água fresca, uma grama bem gostosa para se alimentar, um lugar prazeroso para elas. O pastor conhece as necessidades das suas ovelhas. E quando uma se desgarra do rebanho e vai longe, ele a chama. E se ela escuta, ela volta. Porque sabe que quando o pastor chama, é coisa boa, quer estar junto. Se nós entendemos que animais que agem por instinto são irracionais, têm esse comportamento, por que nós, seres humanos, racionais, não conseguimos compreender sequer uma fagulha desse amor tão imenso e entender que nós necessitamos de salvação? Por que nós tentamos, por nós mesmos, achar que somos merecedores de algo desse tipo? Eu convido você a ler mais uma passagem. Lucas, capítulo 15, versos 4 a 7. Lucas, capítulo 15, de 4 a 7, conta uma parábola. E essa parábola ela é muito interessante porque, se você entender e se colocar no lugar da ovelha, quando você entender esse sentimento, você vai compreender o amor de Deus por mim e por você. Lucas capítulo 15, verso 4 a 7 diz assim: Qual dentre vós, ó homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E olha só o verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando eu leio essa passagem, eu fico meditando de como Deus, como Jesus, vindo a este mundo, sendo rejeitado, sendo negligenciado, tendo a ser atacado de uma maneira cruel. E muitas pessoas ainda não o reconhecem como Salvador. A Bíblia menciona em Apocalipse de uma grande multidão. A Bíblia menciona de 2 ressurreições. A primeira dos salvos, a segunda dos perdidos. Na segunda ressurreição, a Bíblia menciona que é uma grande multidão, como a areia do mar, de pessoas perdidas. Pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, mas negligenciaram. Pessoas que tiveram acesso, conhecimento de quem Jesus realmente é para elas. Quem Deus é para elas. E negligenciaram, não aceitaram. Essas são as pessoas que estarão perdidas. Aí você fala para mim assim, mas uma multidão como a areia do mar, então quer dizer que quase ninguém vai se salvar? Não. Isaías 53:11 diz assim, convido você a abrir sua Bíblia em Isaías 53, verso 11. Aqui Isaías menciona Jesus. Ele, Jesus, verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. O sacrifício de Jesus é suficiente. E ele vai olhar para trás e vai ver a recompensa desse trabalho, do seu ministério, do evangelho sendo pregado, pessoas sendo salvas, a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Você tem noção disso? Às vezes a gente perde uma coisinha e fala assim, mas é uma coisa só.
né? Eu tenho mais aqui comigo. Deus valoriza o indivíduo. Ele valoriza tanto a você, como valoriza a mim. Ele se importa com a nossa salvação. Porque se não se importasse, Ele salvaria somente algumas pessoas. Mas Deus estendeu a salvação para todo mundo. Porque todos pecaram e todos necessitam da graça de Deus. Isaías vem falando sobre isso, sobre essa alegria de Jesus ao ver no final a recompensa do seu trabalho. E eu fico imaginando essas ovelhas que se perdem. A ovelha, o animal, quando ele se perde, ele não tem muitos recursos para chamar a atenção do seu pastor, a não ser balir, gritar, clamar. E o seu pastor vai até onde ela está, através do balido da ovelha, porque ele também conhece o balido da ovelha. E eu fico colocando isso na nossa vida. Deus também conhece o nosso clamor. Deus também conhece os nossos gritos internos de desespero. Senhor, salva-me. Deus conhece. Deus entende a sua dor. Deus sabe da sua voz de dor, de angústia, de desespero, e vem ao teu socorro, e vem ao meu socorro. Deus não se alegra quando essas coisas ruins acontecem conosco, mas nós, pelas decisões que nós tomamos, pelo pecado que nos rodeia e habita o nosso coração, nós sofremos e nós padecemos. Mas nós sabemos em quem podemos confiar. E quando Jesus vem, senta ao nosso lado e nos abraça, nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos seguros, e a esperança começa a voltar novamente. Conseguimos ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, porque confiamos em Jesus. Mas eu pergunto para você, o que eu devo fazer? O que você deve fazer para ser salvo? O que nós devemos fazer? Devemos ser bondosos, amáveis. A Bíblia menciona frutos do Espírito como bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E muitas vezes temos exercitado isso. Mas nós sofremos porque falhamos. Quem disse que o coração do homem consegue amar muitas pessoas, consegue amar de verdade? Quem disse que o coração do homem consegue perdoar de verdade? Quem disse que o coração do homem consegue ser misericordioso? Lemos agora há pouco de que Jesus fala que do coração do homem saem muitas atrocidades. A mente do homem maquina coisas maléficas. Temos inveja, cativamos o orgulho. Como ser pessoas boas? Eu tenho que ser bom, mas como ser pessoas boas? Muitas pessoas têm em mente que fazendo atos bons conseguirão ser salvos. Obras boas. E o que a obra tem a ver com salvação? Vamos entender um pouco sobre esse aspecto. Em Efésios capítulo 2, versos 8 a 9. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Vamos entender um pouco sobre como essas obras têm efeito em nossa vida. Efésios 2, verso 9 e 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você entendeu? Vou ler de novo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você entende que o esforço que nós fazemos para ser pessoas boas não são nada? Deus acaba de falar que Ele dá um presente para nós. Ele fala assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus nos dá isso. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Uma outra passagem está em Gálatas, volte um pouquinho, Gálatas 2, verso 16. Gálatas 2, verso 16. Sabendo, contudo,
que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Por isso, por obras da lei, ninguém será justificado. Então a salvação, ela é mediante as obras? Não, não é mediante as obras. Então não adianta eu fazer algo, me esforçar para ser salvo. Não adianta. Isso é dom de Deus, é Deus que coloca em mim. Mas então quer dizer que eu posso agir de qualquer maneira, porque uma vez salvo, salvo para sempre, eu já pedi perdão pelos meus pecados, então Deus me aceitou, Deus me salvou, então eu posso fazer o que eu quiser? Não, não funciona assim. Do mesmo jeito que nós não devemos apoiar a nossa salvação nas obras que nós fazemos, nós também não podemos apoiar a nossa salvação só pensando que eu não devo fazer nada. Porque Deus me salvou, Jesus morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, me perdoou, eu posso viver do jeito que eu quero. Não, não funciona assim. A Bíblia fala que nós andamos nas obras da lei, que Deus forneceu, porque o homem foi criado para ser assim. Entenda uma coisa, quando você planta algo, por exemplo, uma macieira, você espera que essa macieira dê o quê? Maçã. A macieira não vai dar manga, não vai dar abacaxi, e muito menos banana. Ela vai dar maçã. Mas eu nunca vi uma macieira se chacoalhando toda para nascer uma flor, e depois dessa flor polinizada vir o fruto. Isso é natural. A planta não se esforça para dar um fruto. Faz parte dela dar o fruto. Se nós estivermos conectados em Cristo, se nós aceitarmos Cristo como nosso Salvador e remidor dos nossos pecados, aceitarmos a palavra dele em nossa vida, nós agiremos de acordo com a vontade dele. As obras servem para uma coisa, para computar os nossos atos. Vai chegar um dia, no juízo final, em que os livros serão abertos. E ali vai constar, o Alexandre pecou, mas ele se arrependeu. O Alexandre fez coisas boas também, olha só, ele fez coisas boas. A Bíblia menciona também que no final, muitas pessoas chegarão para Jesus. Ó Senhor, nós fomos ver pessoas na prisão, nós ajudamos o próximo, nós somos bondosos. Jesus vai olhar para eles e dizer assim, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A prática da iniquidade. Você entende isso? E ao mesmo tempo vai chegar um grupo, ele fala, entre os benditos do meu Pai, entrem no gozo do Senhor, porque vocês me viram na prisão e foram ver-me, vocês me viram sem roupa e me deram roupa, vocês cuidaram de mim. Viu, mas quando que a gente fez isso? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Nós somos rodeados de pessoas necessitadas e carentes. O que eu sinto quando eu vejo alguém que precisa de ajuda? Uma repulsa? Aí ele se vira sozinho. Aí ele vai dar conta. Ou eu tento me colocar no lugar dessa pessoa, entender o sofrimento, a dor, talvez ela esteja passando, e tentar auxiliá-la. Porque Jesus se predispôs a estar conosco todos os dias da nossa vida, nos ajudando, orientando, porque Ele nos quer bem, quer a nossa salvação. Então, as obras da lei que são as obras que Deus implanta no nosso coração através dessa transformação que nós recebemos ao entender que Jesus é o nosso Salvador, é o meu e o seu Salvador. Quando nós entendemos isso, nós começamos a praticar essas obras sem peso, sem ter uma intenção. Elas são naturais, elas fluem. Mas como eu faço isso? Se mantenha conectado com Deus. Através da leitura da palavra, através da oração. Seus ouvidos estarão abertos à voz do Espírito Santo. E toda vez que você clamar pela salvação, pelo perdão, por ajuda, Jesus estará ali presente, porque Ele conhece a minha e a sua voz de dor, de tristeza, de angústia. Ele sabe quando nós estamos encrencados, por assim dizer. Ele sabe quando o pecado toma conta do nosso coração e fazemos atitudes que muitas vezes arrependemos delas. Jesus está sempre perto de nós, pronto para nos ajudar. Então, como alcançar a salvação? Como nós devemos alcançar se não é pelas obras? Olha então em Atos capítulo 16, verso 31.
Livro de Atos, capítulo 16, verso 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Esse episódio ele é interessante porque o carcereiro estava prendendo os discípulos ali. Paulo estava lá. E o que acontece? As cadeias se abriram. E o carcereiro ia matar, ia tirar a sua vida. Então ele falou, não precisa matar, nós estamos todos aqui. E através daquele testemunho, o carcereiro entendeu o poder de Deus. Ele falou assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e você será salvo, tu e a tua família. Você crê em Jesus? Você reconhece Jesus como seu Salvador? Você compreende que lá atrás, na cruz do Calvário, a morte dele foi uma morte que foi em meu lugar? Eu deveria ter morrido, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus nos deu esse dom, o dom da salvação, aceitando Jesus como sendo o nosso Salvador. Uma outra passagem está no livro de João, capítulo 5. Livro de João, capítulo 5, verso 11 e verso 12. Livro de João, capítulo 5, verso 11 e verso 12. Ali nós lemos o seguinte, ao que ele respondeu, o mesmo que me curou e disse, 1 João, perdão. Livro de 1 João, capítulo 5, verso 11 e verso 12. 1 João 5, 11 e 12. Estava estranho, né? Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Se eu não aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, eu não terei a vida eterna. Você está começando a entender, as peças do quebra-cabeça estão começando a se encaixar. Você começou a entender que todos nós precisamos de salvação, porque desde a fundação do mundo o pecado já entrou e contaminou a raça humana com isso. E nós não temos condições por nós mesmos de nos salvar. Precisamos de alguém. Por mais que eu tenha esforços bons, as minhas intenções podem ser egoístas e más. A Bíblia menciona que Jesus Cristo veio, viveu entre nós e não teve a mancha do pecado nele. É por isso que ele é o sacrifício perfeito para perdoar os nossos pecados. E todos os pecados, não são só os mais leves, todos os pecados. O sangue de Cristo tem poder para apagar, para remir, para perdoar todos os pecados. Porque ele foi o sacrifício perfeito. Quando eu entendo isso, eu vejo a carência de Deus. Nós, tendo carência de Deus, nós precisamos de Deus. Não é pelas obras que eu vou conseguir a minha salvação. É pelos os gritos de angústia, de dor, de salvação. Senhor, salva-me. Salva-me desse pecado que habita dentro de mim, que destrói as minhas intenções, destrói os meus relacionamentos, destrói a minha vida. Me ajuda a ser salvo. Aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador é um dos pontos fundamentais para que isso aconteça. Nós não podemos deixar de lado isso. Nós não podemos evitar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Existe um pecado que a Bíblia menciona, que é o pecado contra o Espírito Santo. Então você fala assim, Jesus perdoa todos os pecados, menos o Espírito Santo, mas não funciona bem assim. O pecado contra o Espírito Santo, na verdade, ele vem de nós contra Deus e não de Deus contra nós. O pecado contra o Espírito Santo, para você entender, ele funciona da seguinte maneira. O Espírito Santo fala ao nosso ouvido, mas as nossas intenções falam mais alto. E nós não queremos obedecer ao que o Espírito fala. Esse é o caminho, andai por ele. Nós queremos andar do nosso próprio jeito. E queremos andar fazendo o mal. Porque há prazer em fazer o mal. Há prazer em pecar. E não tem como negar isso. Há prazer, porque o pecado habita em nós. Mas entendendo que esse pecado faz mal e buscando a Deus. Agora, se nós não buscamos, não ouvimos a voz do Espírito Santo, e cada dia o Espírito vai falando, e cada momento ele vai falando, e nós estamos negligenciando, chegará um momento em que nós não ouviremos a voz do Espírito Santo mais.
Ele continuará falando, mas nós não ouviremos, porque o Espírito vem para nos dar o perdão, o Espírito vem para nos corrigir. E se nós não ouvimos, nós não queremos correção. Então, o pecado contra o Espírito Santo nós podemos ilustrar como calo nas mãos. Quem trabalha na roça entende o que eu estou falando. Pegar o cabo de uma enxada e trabalhar o dia inteiro ali. Quem não tem calo, forma ferida nas mãos. Mas se você continuar trabalhando todos os dias, vai chegar um momento que aquilo lá vai cicatrizar, vai secar, vai endurecer, e você não vai sentir mais dor naquele lugar, porque está calejado. Então, se nós negligenciarmos e deixarmos de lado a voz do Espírito Santo, vai chegar um momento em que nós não ouviremos a voz do Espírito Santo. E Deus chora por isso, porque Ele mandou Jesus para morrer para todas as pessoas, para que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ter salvação. Isso me lembra Jesus falando a um jovem rico, o qual ele estava conversando com seus discípulos, e um jovem rico chegou assim: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus fala: obedeça, guarde os mandamentos. Ah, mas isso eu tenho feito desde moço. Então, venda tudo que você tem e me segue. A Bíblia menciona que aquele jovem abaixou a cabeça e se retirou, porque tinha muitas posses. O que ainda tem segurado você de aceitar Jesus como seu Salvador? O que está enraizado dentro de você, que não permite o Espírito Santo tocar no seu coração e fazer você entender a carência de Cristo? Deus não vai nos livrar das consequências desse mundo, vai nos dar esperança da vida eterna, é isso que conta. Deus está saudoso de mim e de você, da sua original criação. Deus está saudoso disso. E Ele quer eu e você junto dEle novamente. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, aceite a Jesus como seu Salvador. Se arrependa dos seus pecados e se entregue a sua vida a Ele. Porque Ele é bom e é misericordioso, Ele vai fazer muitas coisas por nós. Eu queria terminar lendo Isaías 64. Livro de Isaías, capítulo 64, verso 6. Essa passagem ela é muito clara para apontar que tudo aquilo que a gente faz, tudo que nós tentamos fazer, nossas intenções em ser salvos, sem buscar a fonte verdadeira, não funciona. Aqui fala o seguinte: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Você entende isso aqui? Que tudo aquilo que a gente acha que é justo, vindo de nós, tudo aquilo que a gente pensa que é bom, é mal. É comparado com um trapo de imundície. Jesus, quando viu Adão e Eva no pecado, eles tentaram se cobrir, porque viram que estavam nus. Pegaram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Deus deu a eles pele de animais, porque falou assim: isso que vocês estão fazendo, não serve. Precisou um animal morrer para que eles pudessem se vestir. Precisou o Cordeiro de Deus morrer em nosso lugar para nos dar o direito à salvação, à vida eterna. Querido e querida, estamos começando mais uma semana. Não deixe o inimigo derrubar você. Foque em Deus. Há muitas coisas ruins acontecendo ao nosso redor, verdade, isso é fato. Mas também é fato que Deus não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. E o seu maior interesse é salvar a raça humana desse pecado, dessa situação a qual nós estamos. E se você compreende o que é isso, se você entende o amor de Deus, você vai se arrastar aos pés de Jesus. Você vai se humilhar aos pés de Jesus. Você vai reconhecer que miserável eu sou. Assim como a igreja em Laodiceia, em Apocalipse revelada, que ela é miserável, pobre, cega e nua. Nós somos assim, nós somos miseráveis, somos cegos, nós estamos nus. Precisamos da graça de Deus. Sem ela não há salvação. Sem aceitarmos Jesus como nosso Salvador, não há salvação. Meu querido e minha querida, deixe o Espírito falar ao seu coração.
Eu oro todas as manhãs para que Ele me fale ao coração todo dia, para que tome as decisões corretas, para que eu siga a voz do Espírito. E não é fácil, mas não é impossível. Jesus veio, morreu no meu e no seu lugar. Ele veio trazer paz para mim e para você. Ele veio trazer esperança para mim e para você também. Então aceite, abrace, agarre essa esperança. Não deixe escapar. O inimigo vai ser feroz, mas Deus é muito mais. Assim como a profecia foi falada, que a serpente morderia o calcanhar, mas também seria pisada a cabeça da serpente. E ela já foi pisada, meu querido. Tenha essa esperança, tenha fé em Deus. Acredite em Jesus Cristo e abrace a salvação. Vamos orar? Pai eterno, Deus criador e mantenedor, nesse momento, Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos chamados Teus filhos. Queremos, Senhor, aceitar Jesus como nosso Salvador. Entendemos, Pai, que necessitamos da Tua graça. Não somos nada e não somos ninguém por causa do pecado que habita em nós. Mas graças a Deus, porque quando o Senhor olha para mim e olha para nós, seres humanos caídos, o Senhor tem a essência de cada um. Nós somos seus filhos, criados à sua imagem e à sua semelhança. O Senhor separa o pecador do pecado e ama o pecador e odeia o pecado. É por isso que Jesus veio, porque o salário do pecado é a morte, para que nós não morrêssemos. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade, por essa chance de obtermos a salvação mediante os méritos de Jesus. Que as nossas obras sejam feitas, Pai, de acordo com a sua vontade. Sejam inspiradas pelo Teu Espírito. Que nós possamos ser mais amáveis, mais misericordiosos. Possamos ser mais piedosos. Que o Espírito Santo habite em nosso coração. Que nós possamos abrir a porta dele, do coração, para que Jesus entre e faça morada nesse lugar. Ceie conosco. Ó Deus, nós clamamos porque necessitamos desse amor, necessitamos dessa presença. Querido Deus, mais uma semana está à nossa frente e é um futuro incerto. O Senhor já sabe o que vai acontecer, mas por isso, por favor, nos orienta para tomarmos as decisões corretas ao Teu lado. E a cada dia nos humilharmos, e a cada momento desejarmos Jesus Cristo como nosso Salvador. Aceitarmos a graça, que é um dom vindo diretamente dos céus para nós. Muito obrigado, Pai, porque eu sei, tenho certeza e convicção que o Senhor estará conosco daqui para frente, nos orientando, nos ajudando, trazendo a paz de espírito que precisamos. Obrigado. Tudo isso, Pai, nós pedimos e clamamos, mas nos méritos de Jesus, pois Ele foi o sacrifício perfeito em nosso lugar. Em nome de Cristo. Amém.